Para a análise do convidado do Guerra e Paz de hoje é Ricardo Marchi, professor convidado do ISCTE, aliás, investigador do Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE, coordenador para Portugal da Rede Académica Transnacional, Direita, História e Memória. A área de investigação é o radicalismo de direita em termos de pensamento político, partidos, movimentos, temas sobre os quais tem publicadas várias obras de história política. Nasceu em Pádua a 15 de março de 74, é licenciado em Ciências Políticas com especialização em História pela Universidade dos Estudos de Pádua. É doutorado pelo ISCTE em História Moderna e Contemporânea com uma tese sobre as direitas radicais no final do Estado Novo. Bem-vindo ao Guerra e Paz. Obrigado, Ricardo. Apresentando o Guerra e Paz. Antes de mais, o populismo contemporâneo é essencialmente nacionalista? Bom, se nós analisarmos o populismo como uma ideologia, sabemos que o populismo é uma ideologia simples, baseada fundamentalmente na dicotomia de um povo homogêneo e puro contra uma elite corrupta. Esta ideologia simples casa-se sempre com as ideologias estruturadas clássicas do século XIX e XX, portanto, com o socialismo, com o conservadorismo, com o liberalismo, pode escolher com qual ideologia casar-se. Entre essas ideologias também o nacionalismo. Portanto, acontece muitas vezes que o populismo se casa com o nacionalismo. Agora, quando se casa com o nacionalismo, pode casar-se tanto com a versão de esquerda do nacionalismo como com a versão de direita do nacionalismo. Na América Latina é muito fácil que se case com o nacionalismo de esquerda. Hugo Chávez tinha muito este discurso nacionalista e, portanto, anti-imperialista, anti-americano. Na Europa, nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, pelo menos, está-se a casar cada vez mais com o nacionalismo de direita na sua versão soberanista, ou seja, a versão mais moderna do nacionalismo europeu. O Chega em Portugal é um exemplo de populismo ligado à direita radical? Eu considero o Chega um partido populista de direita radical, definição que nenhum militante dirigente do Chega gosta, nem de ser considerados populistas nem radicais de direita, mas de facto que pela forma como utiliza esta dicotomia, o povo de bem, os portugueses de bem, o povo puro contra as elites corruptas, como os pontos principais, as bandeiras principais da sua agenda, é claramente enquadrado naquela família política e, aliás, eles próprios fazem parte dos Patriots for Europe no Parlamento Europeu e, portanto, se enquadra naquela família. Consegue definir e ajudar-nos a definir as diferenças porque as há entre o Chega em Portugal, o Vox em Espanha, o Rassemblement Nacional em França e a AfD na Alemanha? Sim, vamos a ver, são todos partidos que têm raízes muito nas histórias das direitas dos respectivos países. Alguns nascem autonomamente, como Alternative für Deutschland, ou como a Frente Nacional, o Rassemblement Nacional já vindo da direita radical francesa dos anos 70. Outros, como o Vox, são uma cisão do Partido Popular espanhol, portanto, da direita mainstream espanhola. Outros são iniciativas de um empreendedor político particular, como é o caso de André Ventura e do Chega aqui em Portugal. Apesar de todas essas histórias diferentes, convergem todos à volta de agendas comuns, que hoje em dia são principalmente agendas ligadas aos temas identitários e culturais. Ou seja, o facto da defesa, principalmente da demografia europeia, ou seja, esta ideia que haja um perigo de substituição tanto demográfica quanto cultural dos povos autóctones europeus, muitos devido a uma vontade das grandes elites mundialistas, das grandes elites internacionais e globais, que utilizam até o projeto europeu federalista exatamente para desarticular estas identidades europeias. Portanto, convergem nesta agenda comum, vindo das histórias diferentes dos respectivos países. Deixe-me introduzir aqui este nome, Viktor Orbán, é o primeiro-ministro da Hungria, para lhe perguntar se, na sua opinião, é ou não o caso mais parecido com Donald Trump que temos no espaço político europeu. Eu não considero o Viktor Orbán parecido com o caso de Donald Trump. Por acaso, Donald Trump lembra-me muito mais o Silvio Berlusconi italiano, quando estava vivo. Aliás, o Silvio Berlusconi antecipou o fenômeno Donald Trump. Estes magnatas multimilionários que estão desligados das questões
política que pode dizer e fazer aquilo che gli apetece. Viktor Orban è un'altra figura, è un classico uomo da direita europea che até nasce na direita liberal ungara e che perante os condicionalismo do progetto europeo, do progetto federalista europeo liberal, vira para a direita e torna-se um dos representantes neste momento mais importante da direita radical, do illiberalismo radical, disruptivo até das instituições. Depois poderemo falar desta diferença que existe dentro do illiberalismo na Europa, ma o Viktor Orban conseguiu construir uma imagem muito própria, muito particular, tornando-se uma referência nas várias declinações da direita radical europeia. Por que é que, na sua opinião, o populismo de direita está a render mais votos do que o populismo de esquerda? Neste momento, principalmente porque as questões culturais e identitárias conseguiram ganhar o centro do debate político muito mais que as questões econômicas. Isso não quer dizer que o projeto europeu não tenha problemas econômicos, aliás, são problemas que se debatem diariamente na agenda política, mas os temas econômicos tinham muito mais relevância, por exemplo, no princípio do século XXI, onde o populismo de esquerda conseguiu alcançar bons resultados, muito na onda do movimento anti-globalização que vinha do final dos anos 90. E, por exemplo, partidos como o Podemos ou como o Syriza na Espanha ou o Syriza na Grécia conseguiram capitalizar exatamente esta centralidade da questão econômica contra a globalização e o neoliberalismo. A partir de 2015, com a crise dos refugiados e o aumento dos fluxos migratórios, muitas vezes ilegais, na Europa, os temas da imigração e os temas culturais ligados à imigração conseguiram conquistar a centralidade do debate político, e aí a esquerda radical, a esquerda populista, se encontrou em dificuldade, teve que recuar perante a ofensiva da mensagem política da direita populista, que teve mais facilidade a enfrentar estes problemas que os cidadãos europeus estavam a viver e que as elites políticas incumbentes não estavam a conseguir resolver. O populismo de esquerda é menos antissistema que o populismo da direita? Não, eu diria que se nós vemos as raízes do populismo de esquerda, é tanto antissistema como o populismo de direita, ou seja, tem uma proposta para uma mudança não só das relações de forças clássicas dos partidos mainstream de direita e de esquerda que governaram e que governam ainda muitos países europeus desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas também tinha proposta para profundas mudanças de cariz econômico e políticos dentro dos quadros constitucionais das respectivas democracias. Trata-se só, de fato, de uma questão de agenda política. Neste momento, os temas que rompem o consenso político são mais facilmente veiculados pelo populismo de direita. E, Ricardo, concorda com a análise de que, nomeadamente nos jovens, há uma maior tração por uma direita mais radical, porque a direita mais radical coloca a culpa mais no outro, no imigrante, no outro, e enquanto a esquerda mais radical há uma maior autoculpabilização. E concorda com essa ideia? Eu diria que o fenômeno da conquista do voto jovem, que é bastante recente a nível transversal de todos os partidos de direita, tem muito a ver também com a entrada maciça das redes sociais na política atual. Não há dúvida nenhuma que os líderes, os protagonistas da direita radical conseguiram utilizar os novos meios de comunicação diretos, onde tu tens uma ligação direta com o teu eleitor, principalmente com os mais novos, de uma forma mais interessante e mais vivaz que não os líderes da esquerda radical. O que é um bocado uma contratendência respeito àquela que é a tradição da esquerda radical. Foi sempre a esquerda radical, desde os anos 60, 70, que conseguiu ser inovadora na utilização dos meios de comunicação. Apesar das diferenças que já definiu bem, uma característica de um partido populista é ter um líder carismático, ou pode haver partidos populistas sem líderes carismáticos? No, quando nós estudamos o populismo como uma estratégia de conquista do poder, a questão do líder é central. Estudar o líder do partido populista é central para perceber a eficácia na conquista do poder. Não é obrigatório que seja o líder carismático. Já temos vários exemplos de líder populista que não foram particularmente carismáticos, mas que conseguiram construir uma imagem sólida de alternativas políticas. Mas, de fato, também o carisma e
a capacidade de construir a personagem é fundamental para qualquer partido populista de direita. No caso em concreto dos últimos 6 anos em Portugal, como é que explica a ascensão tão rápida do Chega? Io direi che l'ascensão rápida do Chega fu devida principalmente à capacidade de André Ventura, a partir de 2019, de cavalgar a onda do foco mediático que lhe foi proporcionado. André Ventura sabe perfeitamente qual é a lógica dos mídia e conseguiu passar sempre mensagem em linha com esta lógica dos mídias. Portanto, mensagens simples, mensagens que rompem a norma social, que chama muito mais a atenção da comunicação social, a capacidade do embate direto nos debates parlamentares e nos debates em campanha eleitoral. Portanto, é muito devido à sua capacidade até de gerir a imagem do partido. Eu, por exemplo, em 2012 disse que um partido da velha direita radical, ou seja, um partido que quisesse repropor um neosalazarismo em Portugal, não teria nenhuma capacidade de sucesso. André Ventura teve esta capacidade de jogar na linha de fronteira, ou seja, não apresentar um partido neosalazarista que fracassa em toda a Europa, mas de apresentar um partido da nova direita radical com uma mensagem moldada exatamente na lógica dos mídias. E veio do PSD, não é? Portanto, o facto de ter vindo do PSD também ajudou a não ser alguém que viesse de uma velha direita radical, não é? Sim, isso também funciona, o fato de não ser um político com tradição na ultradireita tradicional portuguesa funciona, mas apesar disso foi a sua capacidade de facto de ir muito atrás da lógica dos novos mídia que lhe permitiu esta ascensão e de saberla gerir no dia a dia. Ricardo Marques, muito obrigada pela análise que trouxe este Guerra e Paz. Obrigado. Nós voltamos a ver-nos amanhã. Programa 200 e com o candidato presidencial António Filipe. Vamos assinalar essa data, programa 200 do Guerra e Paz. Para já, chega o Não à Meia-Noite.